Bom, agora sim, pessoal, vamos trocar a sala aqui. Estamos aqui agora só no Hangouts Meet. Eu queria já agradecer a presença da Tércia, que eu estou vendo aqui na câmera. Oi, Tércia, tudo bem? A Andrea, a Juliana e a Márcia. Obrigado por vocês acompanharem. Queria saber o que vocês acharam. Vocês estão com essa dificuldade também de reter estudantes? As dicas foram úteis para vocês? Fiquem à vontade para abrir o microfone ou registrar no chat, tá? Olá, boa tarde. Boa tarde. Acredito que esse momento que nós estamos vivendo, de um avanço da tecnologia, que a gente até já estava inserido e necessitado, né? Porque a tecnologia a gente precisa dela, já precisava, vamos dizer assim, antes da pandemia, mas que com a pandemia tirou, assim, rapidamente a gente da zona de conforto e nos levou, nos conduziu até mesmo através das perdas. Nós tivemos algumas perdas dos pequenos, né? Nós trabalhamos aqui com a educação infantil e o ensino fundamental 1. Então, as crianças são mais fragilizadas, os pais mais sensíveis, então nós tivemos uma perda significativa com os pequenos, mas, graças a Deus, superamos os desafios, as turbulências, e conseguimos, através da tecnologia, através desse contato. Eu gostei muito quando o Wesley falou do café com o diretor. Eu sou a diretora pedagógica da escola, nós temos aqui a nossa coordenadora, então nós somos a linha de frente, de lado, porque o pai sentiu muita falta, né, das cabeças da escola. E o professor estava ali na sala, mas o pai queria saber da gente. O Zap, que na verdade ele acentuou a necessidade. Então eu gostei muito da fala, da questão do influenciador. Isso é excelente. As crianças, elas já contam para mim. Eu gostei muito dessa ideia. A nossa coordenadora, com certeza, porque ela já é uma influenciadora, ela amou o momento das matrículas online, que se tornou o carro-chefe da escola, e foi onde nós vimos a necessidade desse contato humano. A gente pensava, as pessoas se iludiram pensando que a gente fosse estar distante, né? Querendo ou não, a gente não virou máquina, pelo contrário, a carência, a necessidade. Nós tivemos agora em Brasília o retorno no dia 25 de janeiro, e a nossa escola, graças a Deus, ela está com as salas cheias, né, cuidando com o isolamento, aquele cuidado mesmo, mas o pai estava desejoso de vir à escola. Os nossos menores, nós tivemos um retorno de quase 90%. Temos um público pequeníssimo online na educação infantil. Já no ensino fundamental, nós temos um pouquinho mais, mas pela pesquisa que fizemos, muitos pais estão trabalhando offline. Então, por uma logística, ele permanece todo mundo em casa. Mas estamos caminhando, estamos buscando a questão mesmo de Instagram, a mídia, né? Os contatos, as redes sociais. Então, eu gostei, me identifiquei muito com a fala, com essa positividade que a gente precisa, porque tem hora que dá vontade da gente dar uma fugida. Então, quando a gente partilha dessas preocupações, dessas dificuldades, a gente fica feliz saber que estamos trilhando caminhos assim, que conduz, né, a uma caminhada produtiva. Nós tivemos, com o retorno presencial, um retorno de estudantes que saíram o ano passado e estudantes novos que conheceram a nossa escola pelo trabalho produtivo que fizemos online, né, o sistema híbrido ano passado. Então, estamos colhendo bons frutos. Graças a Deus, a gente está encaminhando. Legal. Pelo que eu entendi, você é da escola FIM, da Disciplina Presidência, e pelo jeito é a coordenadora, né? Que está aqui as duas na mesma roupa. Eu sou a coordenadora da educação infantil. Nós ainda temos a Rose, que é do ensino fundamental. Isso, quando a Tércia coloca a parte da tecnologia, eu gosto muito, eu adoro mexer em computador, Instagram, WhatsApp, eu que comando o WhatsApp da escola, TikTok, tudo que está na onda das crianças é desenho, é filme, para que a gente tenha a mesma linguagem que a criança, você poder dialogar com ele, isso faz um diferencial enorme. Os meninos novatos, quando eles falam, tia, mas você conhece isso? Conheço, mas quando eu não conheço, a gente busca. Até eu brinquei e falo muito para a Tércia, quando o pai hoje
não pode entrar na escola, eu falo assim, não, vamos marcar visita virtual, apresenta através de videochamada, e eu apaixonei, porque você fala toda a proposta, é o que o Wesley colocou, você tem que ser direto na sua colocação, e você tem que mostrar a sua marca, a nossa marca é essa, eu trabalho dessa forma, como você, o Mauro também colocou, Alex, de você buscar a propaganda boca a boca, você não precisa do outdoor top, se você tem aquele pai, aquela criança pequenininha que te diz, com 2 dias de aula, tia, eu te amo, se eu nem te conheço. Então, a divulgação, você plantou a sementinha no momento da apresentação, que seja virtual ou que seja presencial. E isso é uma característica que nós temos dentro da nossa escola. A gente é bem dentro desse lado. Quando a Tess falou, a educação infantil está bombando, isso deixa a gente muito feliz. E o que vocês colocaram veio para complementar o que é a nossa prática pedagógica também. Já peguei aqui o Instagram do Colégio Up, porque eu vou dar uma fuxicada. Se vocês tiverem outro, para a gente poder dar umas olhadas, que nada se cria, a gente tudo se copia e se transforma. A gente copia e dá a nossa cara, né, não? Aí eu vou dar uma fuxicadinha, eu vou seguir também. Gente, muito obrigada por esse momento. Vou me sentir honrado. Vou mesmo. André, eu vou te passar então também o da Geek, para você seguir. Pode passar que eu vou te ensinar. Está aqui no chat. Tá. Eu deixo aberto também para a Márcia e para a Juliana, se vocês quiserem trazer algum complemento, tá, gente? Fiquem à vontade para interagir com a gente aqui. Eu queria só destacar, Márcia, quer comentar alguma coisa? Como foi falado por todos vocês, o ano passado foi um ano assim, bem complicado. E como todas as escolas, nós também passamos por momentos difíceis. Nossa instituição vem do infantil até o médio. Então, o impacto maior para nós foi no infantil, né? Como a Tessia tinha colocado, eles serem mais delicados, né? Os pais precisarem estar mais próximos, não ter esse preparo para lidar com esse momento. Então, o impacto foi muito grande. Mas a nossa diretora, ela é uma influenciadora. Então, assim, ela teve muito esse contato, como o Wesley falou, de estar acolhendo essa família, de ser uma boa comunicação, uma boa argumentação. Ela usou ali as mídias, o Instagram, para estar acolhendo, para estar informando. O que nós tivemos de perdas o ano passado, esse ano, como até se falou, todos aí voltando. Eu moro na Bahia, e o nosso decreto ainda, o Estado não validou o ano. Então, assim, a gente ainda está utilizando online. A gente pretende aí, talvez, retornar, o governador em conversação, e retornar em março. Então, assim, as famílias estão aí na expectativa desse retorno semipresencial. Mas eu acredito aí que, como foi falado, é positivo 2020, por quê? Porque nós saímos realmente da zona de conforto, agora realmente entramos no século XXI. Então, a educação não acontecerá mais da mesma forma que antes. Então, realmente é uma nova forma de pensar a educação. Eu acho muito bom, porque hoje a gente favorece o estudo, o aprendizado em qualquer local que o estudante estiver. Então, se ele estiver numa sala de hospital, ele pode estar assistindo a aula. Então, se ele estiver viajando, ele pode assistir a essa aula. Então, o aprendizado ele acontece em qualquer situação. Então, eu achei isso fantástico. Que legal, Marta. Obrigado, viu, pelo seu comentário. Eu queria só esclarecer que esse momento que a gente está aqui é tanto para vocês aproveitarem para tirar dúvidas com o Mal, com o Wesley ou até comigo, e também para apresentar um pouquinho do Geek One. Vocês devem ter sido convidadas por um consultor, uma consultora educacional para estar aqui hoje, né? Então, eles já devem estar em contato com vocês. Então, o nosso objetivo é, dado todo esse contexto que a gente apresentou nessa hora que a gente passou juntos agora há pouco, é mostrar também como que o Geek One dá esse passo além, né? Então, eu queria começar só mostrando um site para vocês, que, assim, eu imagino que o consultor ou a consultora deva ter entrado nesse pormenor, mas quando a gente tocou lá na questão da matrícula, né, da campanha de matrícula, esse site Todos na Primeira Fileira que eu encaminhei para vocês, é justamente o site que a gente fez para a campanha.
ele foi destinado às famílias, e todas as escolas parceiras, inclusive o Eda Peçanha, aqui representado pelo Wesley, o fundador da escola, a gente disponibilizou uma série de peças e principalmente alguns vídeos. Quando a gente falou lá dos preconceitos da família, esse site ele veio com o objetivo justamente de colaborar para quebrar alguns desses preconceitos. Então, tem uma série de vídeos ali que mostram tanto a questão do híbrido, quanto a questão do acompanhamento da aprendizagem, entre outros pontos. E esse foi um material disponibilizado para as escolas parceiras justamente para ajudar. A gente sabe, pelo que eu entendi da Tércia, me corrija se eu estiver errado, Tércia, você tem... Desculpa, só um minutinho, tá? Wesley, eu queria só aproveitar você mais um minutinho, que é para mostrar para elas a questão do relatório, tá? Aí eu já te libero. Sim, sem problema. Tá bom? Tércia, pelo que eu entendi, você é uma das que cuidam, e a Andrea também, pelo jeito, da rede social, né, da escola, é isso? Ou não? Vocês têm uma agência externa? Não, nós cuidamos assim, a Andréia, ela ajuda, tem uma questão do WhatsApp, mas nós temos uma equipe de comunicação, mas nós estamos diretamente ligados, né? Então, por exemplo, a gente precisa de uma coisa mais rápida, então a Andréia mesmo faz. Então, nós precisamos de uma reunião com o pai, então é com a direção, é com a coordenação. Agora, o que é questão de rede social, de divulgação, aí nós temos uma equipe. Ai, ótimo, que legal. Então, esse programa que eu estou comentando para vocês, né, o apoio que a gente dá para as equipes de marketing, comunicação, até para os gestores que cuidam diretamente das redes sociais, é justamente munir as escolas parceiras, vocês, com esses materiais. Tanto questão de argumento, né, o que é possível falar para convencer a família ou quebrar os preconceitos, como a gente tocou aqui várias vezes, como também apresentar o valor, a proposta pedagógica do Geek One e da escola. Eu pedi para o Wesley ficar um pouquinho mais, porque um outro ponto que eu acho que é super valioso trazer para vocês, e o Wesley é uma das melhores pessoas para trazer esse depoimento, é na questão dos relatórios. Ele citou durante o evento que ele apresenta alguns relatórios para as famílias, mostrando se o estudante está ou não aprendendo. E agora, no finalzinho, ele destacou muito a questão dos dados, né, Wesley? O fato de a tecnologia trazer essa questão dos dados para a aprendizagem, e focar na aprendizagem, não só no ensino. Wesley, você comenta um pouquinho dessa questão do relatório e como que ele foi percebido pela sua comunidade, pelas famílias, por favor? Então, vamos lá. Desde que eu inaugurei a escola, né, olhando todo o cenário de experiência que a gente acabou construindo nos 30 anos de escola, eu percebia os problemas que toda escola enfrentava e parece que aquilo era uma constante. Se é constante, por que não se resolve? Então, a colocação que a gente havia feito era assim. Então, o pai, por exemplo, tinha um simulado, mas ele não tinha um resultado do simulado, né? A escola do passado, ela vinha o quê? Com uma folhinha colada na parede ou num painel, dando gabarito para a criança, mas cruzar esses dados para saber se a criança aprendeu não tinha. E a gente começou a trabalhar todo esse cenário. Com a aproximação do Colégio UP com a Geek, a gente percebeu que os relatórios eram bem mais consubstanciados. E eu posso falar para vocês, eu abrir o relatório e eu fechar a matrícula. Incrível. Então eu fico aí, já dou os parabéns à Geek, porque se eu fechei matrícula, esse relatório me ajudou muito. Porque o meu já vendia, mas esse foi fundamental. Por quê? Primeiro que ele vai colocar o pai no seu devido lugar. Isso é muito bacana, né? O pai abre a porta, né, da frente da escola e diz assim, vai que é sua. Não, meu nome é Wesley, meu nome não é Tafarel. Né? A escola assumindo o seu papel e o pai assumindo o papel de pai. É preciso que a gente tenha a união escola-família para que o menino possa brilhar. E aqui a gente chama os pais para essa responsabilidade. E quando a gente mostra esse relatório, que eu vou mostrar agora para vocês, a gente evita algumas falas antigas. Por exemplo, marca uma reunião com a Tércia, e aí chega aquele pai e fala assim, Tércia, meu filho está de recuperação. Como?
Como ele está de recuperação? Eu não sabia de nada. Com esse relatório, eu não tenho mais esse tipo de pai sentando na minha frente querendo falar qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Porque a gente manda relatório semanal para ele. Com certeza, a Márcia, né? Que é da Tércia, trabalham juntas? É a Andréia. A Andréia, desculpa, eu troquei aqui. A Andréia, eu vou falar, Andréia, com todo carinho, tá? Você vai ficar com uma inveja, mas não tem por Fundamental 1 ainda. Tenho certeza que vai ficar apaixonada. Mas a minha coordenadora de Fundi 1 também fala assim, mas por que não tem? Tinha que ter. Não tem ainda, mas já está sendo trabalhado para ter também. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou fazer uma apresentação desse relatório para vocês, como se eu estivesse apresentando ele para as famílias. Tudo bem? Que é exatamente como eu faço para ganhar matrícula. Tá? Então, eu já apresentei minha escola, já fiz tudo, e aí o pai pergunta assim, tudo bem, eu, como pai, fico sabendo como eu ajudo, como eu assumo meu papel de pai. E aí a gente apresenta esse relatório que eu vou mostrar para vocês aqui. Alex Mauro, me diz aí se já apareceu, por favor. Apareceu. Primeiro passo é você ter na escola a personalização de um relatório, já traz um posicionamento, né? Seu filho é alguém aqui dentro dessa escola. Esse relatório pertence a Mateus, tá? Então, todo aluno tem o seu relatório e aqui tem o prazo, né? Ou o período que a gente está puxando os dados do aluno. A Geek, então, apresenta nesse relatório os indicadores gerais de aprendizagem, e aí você faz exatamente, não é discurso para convencer, isso é real, mas faz esse discurso de que a escola está muito mais preocupada no quanto se aprende do que no quanto se ensina, porque ensinar é obrigação. Nesse 90%, a gente está preocupado em registrar a responsabilidade da criança com as suas atividades. Atividades de casa e atividades durante a aula. Aqui não estamos preocupados em registrar o quanto ele acerta. Nós estamos apenas preocupados de registrar o quanto ele faz dos compromissos que ele tem. Ora, se eu tenho um aluno com um engajamento de 90%, não tenho dúvida de que o rendimento dele será melhor do que um aluno que apresenta um engajamento de 60% no lugar de 90%. Ah, Wesley, então ele vai fazer de qualquer jeito para poder mostrar que ele fez, já que aí não está o acerto e o erro, está o quanto se faz. Por isso se criou o desempenho nas atividades, que é o rendimento, o quanto ele acerta e o quanto ele erra. Na minha escola, e aí encaixa os princípios da Geek com a minha escola, a gente não faz ranqueamento de criança, isso não leva a nada. Né? Se você olhar todas as teses de doutorado, todos não apoiam o ranqueamento. O ranqueamento deixa a criança triste. Porém, aqui a gente faz um parâmetro. Você consegue ver dos 90% o quanto o seu filho, aonde seu filho está. Ele está acima do nível da turma, ele está junto com a turma, ou ele está abaixo do nível da turma. Tanto lá quanto aqui, no desempenho. Supondo que esse Mateus fosse o filho de Mauro, não sei nem se Mauro tem filho, tá, gente? Fosse o filho de Mauro e Mauro fosse aquele pai cri-cri que não aceita abaixo de 90%. Ótimo. A escola antiga ia falar para ele o seguinte, ele precisa melhorar. A escola mais avançada um pouquinho ia falar, ele precisa melhorar em biologia. A escola do futuro precisa entender que é preciso mostrar o que de biologia. Então, aqui foi criado o relatório de participação e desempenho das atividades por disciplina. Inclui, e aí vale, né, por disciplina e professor. Né? Então, biologia, Carlos, como ele foi. Biologia, Rodolfo, como ele foi. Aqui os critérios são o seguinte, verde acima de 80%, amarelo entre 60% e 79%, e o vermelho abaixo da média da escola, 60%. Ora, vermelho significa intervenção de todos. Intervenção da escola, coordenação, intervenção dos pais, verificar por quê, intervenção do professor, tentar orientar melhor esse aluno e como ele pode recuperar. Voltando aqui em cima, eu quero pegar como exemplo o professor Carlos. Então, o filho do Mauro, que é medicina. Aqui na biologia do Rodolfo, ele acertou 93%, maravilha.
mas ele ficou chateado, porque aqui está abaixo de 90 e o pai dele não deixa ele ficar abaixo de 90. Só que ele quer descobrir o que efetivamente ele precisa estudar. Ele precisa estudar biologia do Carlos? Não. Então, nós descemos para o próximo relatório, e aí a GEEK cria o relatório de participação e desempenho por capítulo. E a gente pode olhar aqui a biologia do Carlos, que o capítulo 3 ele está acima de 80%, ele está ótimo. O capítulo 1 ele está entre 60% e 79%. Antes de pensar em melhorar aqui, ele teria que olhar o capítulo 2. O único problema dele de biologia não foi na biologia do Carlos, foi no capítulo 2. Eu costumo falar para eles o seguinte: se o médico, para entender o que você tem, pede exames, esse aqui é o exame da escola, para mostrar o que o garoto tem. Tem dificuldade onde, precisa estudar mais o quê. Ninguém vai dar diagnóstico, ou seja, médico, sem olhar os exames que antecedem sua consulta. Exatamente aquilo que está se fazendo na educação. E aí, descendo um pouquinho mais, e eles adoram, cria-se o apêndice, e aqui eu falo que é uma prestação de conta da escola para com os pais. Eles conseguem acompanhar cada professor, o que ele está dando, a participação e desempenho. Então, o problema do filho do Mauro seria estudar mais o capítulo 2, é fermentação. Ele não deixou de cumprir as suas tarefas, ele cumpriu 100% das suas tarefas, mas ele não conseguiu obter um resultado satisfatório, que é o mínimo de 60% da escola. Então, você imagina toda semana você apresentar exatamente esse relatório para os pais. Toda semana. O que vocês acharam? Maravilha, Wesley. Mas esse relatório, Wesley, ele é montado, o professor que alimenta esse relatório, como é que é? Então, vamos lá. Vocês me permitem? Alex? Permitem? Tessa, quando eu apresentei para os professores ficaram apavorados. Meu Deus, vamos trabalhar muito. Você sabe quem monta isso? É o aluno. Porque você passa o exercício na plataforma GEEK, ela registra se ele fez ou se ele não fez. O único trabalho do professor é passar o exercício, que também já está na plataforma, ele só escolhe qual. Então, você não vai montar nada, ele já está montado. Basta você colocar as crianças para fazer. No final da semana, a GEEK gera para você. Não tem trabalho. É zero de trabalho. Os pais têm acesso a esse relatório? Por e-mail, toda semana. Mas aí o professor autoriza semanalmente, quinzenalmente, diário, como é que é? É automático. Automático. O que ele fez, o pai recebe. Exatamente. Aqui na minha, né, porque eu não sou do bem, né, eu já li Maquiavel várias vezes, aqui a gente entrega na sexta-feira, antes do sextou. Por quê? Porque aí a conversa do pai é assim: cortou a pizza, você não vai no cinema, o relatório não está bom, use isso como ferramenta. Agora, cada pai vai usar da melhor forma, né? A gente só brinca pro pai assim: vou te entregar na sexta, porque com certeza você vai ter alguma coisa para negociar no final de semana. Bem positivista. O Wesley está sendo bem maquiavélico mesmo nessa estratégia dele. Agora, um relatório aqui, Alex, para o Mauro, que ele não escutou isso ainda. Aqui na escola, Mauro, a gente dava a cada 15 dias, e isso vale, gente, pelo Fundamental 2 e médio, tá? Fundamental 1, não. A cada 15 dias, a gente entregava uma lista de exercício com 120 questões. 10 de um, 5 do outro, para ele fazer na quinzena. No final da quinzena, a gente aplicava um simulado. Ok? A gente veio para a pandemia com a GEEK. Hoje eles estão fazendo 200 por quinzena, 100 por semana. E o resultado dos simulados cresceram em 32%. Cresceram. Né? O que a Tessia não vai entender, e eu não vou entrar nesse detalhe, para poder ficar alguma curiosidade para vocês, é a pergunta que o pai vai te fazer, Tessia, é assim: tudo bem, meu filho fez, o relatório saiu, estou muito feliz, mas o relatório dele não é positivo. O que vocês vão fazer para me ajudar?
A Geek tem inteligência artificial, gera uma lista de exercícios para ele, já como plano de estudo individualizado. E quem vai ter que montar? Ninguém. Já é montado pela plataforma. Garantindo habilidades, garantindo competências. Então, se eu errei uma questão de fermentação, vou traduzir aqui, a habilidade 20, competência 3, a Geek vai fazer essa leitura, automaticamente vai pegar um exercício exatamente com a mesma habilidade, mesma competência, mesmo conteúdo, e vai colocar para ele exercitar um pouco mais. Muito bom, Wesley. Exato. Muito bom te ouvir. Muito interessante ouvir você, Wesley, falando da plataforma. Eu gostei bastante, exato. Conversamos 1h30 sobre essa visão dele. Mas eu queria só trazer um complemento, Tércia, é que, assim, o Geek One tem a proposta de ser quase 100% digital. Aqui atrás do Mauro, você está vendo 6º ano, 8º, 7ª, é o material impresso que ele complementa o ensino fundamental 2, justamente para algumas atividades, sendo que essa faixa etária ela está meio que na transição, né, para o ensino médio, então temos esse cuidado. E aí, para tangibilizar um pouquinho mais o que o Wesley trouxe, por ser 100% digital, né, o material didático ser digital, todos os exercícios, eles estão dentro da plataforma, e tem um banco de 80 mil questões para os professores montarem também tanto avaliação, quanto trabalhos e outras atividades para os alunos. Então, o relatório é gerado de forma automática por conta dessa integração. Então, o professor, por exemplo, no caso do Colégio Ueda Peçanha, como o Wesley me explicou, e aí, Wesley, me complemente se eu trouxer alguma informação errada. No final de cada aula, os professores do Ueda Peçanha são orientados a disponibilizar 5 exercícios dentro da sala de aula. Então, os professores selecionam esses exercícios da plataforma, e assim que o estudante preenche, termina de preencher, o professor já vê um relatório dele, mostrando a porcentagem de conclusão, e no final da semana, os pais recebem um consolidado dessas interações que os alunos fizeram na plataforma. Então, a origem desses dados vem por aí, tá, Tércia? É isso, né, Wesley? Expliquei certinho? Na verdade, assim, né? Eu não botei limite para o professor, porque é muito difícil, né? Você pode, por exemplo, fazer um planejamento e aquele dia não andar o planejamento. Então, o professor ele tem uma métrica mensal de exercício, até porque se a gente não bota métrica para o professor, ele não faz, né? Então, é preciso botar uma métrica. E aí, me perdoe a maneira que eu vou falar, mas como eu sou professor diretor, eu falo com eles do jeito que eu sei que vai entender. Eu criei a meta medíocre. Então, a meta medíocre seria 5 questões, no mínimo, para ser feito. Naquela aula que não rendeu, ele faz 5. Agora, eu tenho professor fazendo 18 questões por conta da tecnologia. Então, 18 questões numa aula, num cenário presencial que a gente tinha, eu não conseguia fazer. Sem a Geek, eu não conseguiria. Por exemplo, o professor de geografia conseguiu fazer na reta final com a turminha da primeira série, que a gente ia levar para fazer o PISM em Juiz de Fora, ele chegou a fazer 32 questões debatendo alternativa por alternativa, em 2 aulas. Então, isso ajuda muito a gente, né? E aí nós passamos 5 questões, é a obrigação aqui no UP. Deu aula, entrou para dar aula, tem que deixar dever de casa. O pai gosta, o que não pode é excessivo, né? Pensar também na questão emocional da criança. Então, qual é o montante que, se a gente passar todo dia à tarde, dá para fazer e ainda sobra um tempinho para brincar? Eu acho que a escola tem pensado dessa forma. Deixar sem exercício, a gente recebe crítica. Botar muito, a gente recebe crítica. Então, eu limitei aqui. São 5 questões para casa por professor. Aí ele vai ter 15 questões para fazer, ou ele vai ter 20 no dia que tem 4 professores na aula. Muito bom, Wesley. Isso vocês não têm, não sei se alguém aqui é de matemática, né? Tessa da área não, né? Então, Mauro, você deve ter feito um cálculo. O meu aluno de 6º ano a 9º ano, a 8º, o meu aluno de 6º ao 8º, ele faz 4.000 questões para casa por ano. Como isso? Passando 5. Você pode fazer a... O Geek One tem 77 mil questões no banco, dá conta, tá dando conta.
Eu queria só... Deixa eu só explicar para a Tessia que ela gostou da quantidade, pois olha só. Isso vende, Tessia. Na hora que você fala assim, nós vamos fazer 4.000 questões de dever de casa, mais os deveres durante a aula, que ultrapassam isso, mais a prova, mais simulado, então você está ali botando, num comparativo às outras escolas, que fazem 4.000 no todo, eu faço 11. Aonde está o diferencial da minha escola que não está na propaganda para que as pessoas não copiem. E aí eu explico. Se eu tenho 20 questões por dia, são 5 dias, 5 vezes 2, 10, dá 100. São 4 semanas no mês, dá 400. A gente tem 10 meses de aula, dá 4.000. É simples, não é fazer propaganda enganando o pai, é mostrando o quanto a gente trabalha. E quando ele olha isso, eu, antes de falar isso para ele, eu faço uma pergunta. Quantos exercícios seu filho fez no ano passado? Eu não pergunto de casa, não. No ano passado. Aí ele pergunta, o filho está sempre por perto na reunião. Filho, quanto? Ah, uns 700. Ah, meu, quando eu falo que só de dever de casa tem 4.000, é tudo que o pai quer. Mas vale aquilo que eu falei antes. Se você pesquisou esse pai, essa criança está atarefada demais, ela está estressada, ele já procura o psicólogo, não fala isso, vai falar de inteligência emocional, pelo amor de Deus. Não perde a matrícula. Eu acho importante dar um destaque também que, assim, essa é a proposta do Ueda Peçanha, né? O colégio, e o Geek se adequa à proposta dele. E a gente costuma dizer que o Geek é único para cada colégio. Então, cada uma se enquadra na proposta pedagógica necessária. Se você quer enviar 20 questões por dia para estudante, dá. 5, dá. Nenhuma também dá. Depende muito da questão da proposta pedagógica e o como que vocês acreditam que é o melhor desenvolvimento para o estudante, né? Trabalhando sempre a individualidade da instituição e tendo o Geek One como um parceiro, né? A Geek como uma parceira e potencializando esse trabalho do docente, da gestão, da coordenação, a visibilidade para a família. Eu queria acrescentar uma coisa, né? Diga. A gente, com a Geek, conseguiu, e uma coisa que falavam, né, na minha especialização da PUC, eu queria lembrar o nome do mestre que me falou isso, ele falou assim, existe uma utopia na educação, acabar com a procrastinação. Mas não é utopia. Na Geek você passa o exercício, você consegue limitar quando ele faz, e aqui o exercício passado para segunda se faz na segunda, para ele não deixar para terça, que terça já tem outro. Então, com a Geek, eu consegui acabar com a procrastinação dos alunos. Os alunos são mais autônomos, eles são mais focados no que tem que fazer no dia, porque a plataforma vai fechar. Então, aqui o professor passou o exercício pela manhã, ele fecha às 23h59. E aí vem a dúvida, né, de quem está do lado de fora pensa, mas espera aí, se ele estiver doente, fique tranquilo, a Geek te dá a condição de abrir só para aquele aluno. Então, fui procurado, ele estava dodói, foi no médico, não tem problema, abre só para ele. Então, você consegue fazer esse atendimento personalizado. Isso, para mim, foi fundamental. Acabar com a procrastinação na escola foi tudo. Legal, Wesley. Muito legal. Não tinha ouvido essa. Aprendi mais uma. A gente vive aprendendo com vocês. Tércia e Andréia, a gente estourou o tempo já em 8 minutos, era até 4h30, o Wesley também deve ter alguma agenda posterior. Peço até desculpas, que o papo estava rolando aqui, a gente acabou estendendo um pouquinho. Foi muito bom, só até agradecer, foi bem enriquecedor. Que bom, Andréia, que você gostou. Tudo bem que o Wesley falou, né, que não tem um relatório da educação infantil, mas a gente entende que o coração é a educação infantil. Eu vou defender meu lado. Andréia, vou defender meu lado, Alex. Eu sou a favor da educação infantil total. Então, calma. A gente vai, inclusive, o Wesley tem um evento daqui a alguns minutos, ele vai anunciar justamente para nossas escolas parceiras como que está ficando a educação infantil anos iniciais. Não, ensino fundamental anos iniciais e educação infantil. Então, chega lá, tá? A gente tá chegando. Ano que vem vai ter. Ano que vem vai ter. Pro ano que vem. Ano que vem. Ano que vem vai ter. Mas obrigada, viu, gente? Até porque a educação infantil, com essa pandemia, avançou demais. A gente vê que os pequenos, que eles já se posicionam frente ao computador,
numa agilidade, então deixá-los, não é nem fora não, porque na verdade o processo ele foi tão, vamos dizer assim, rápido, que o processo, pensar neles, eu acredito que a gente, quando vai pensar no nosso estudante, até a questão de quantitativamente exercícios é para favorecer essa questão do pensar, do agir, da habilidade, da competência e da atitude. E o infantil ele não está ficando de fora, porque eles estão muito avançados. Eles se encantam, nós temos os nossos pequenos na informática, e eles vislumbram hoje o espaço maker, né? Quer dizer, eles constroem. Então, eu acredito que o próximo passo de vocês é com a educação infantil, e nós aqui em Brasília, a Escola Mãe da Divina Providência tem as portas abertas, porque nós amamos aqui o nosso espaço infantil e o Fundamental 1, e vocês podendo ter a oportunidade de ver um pouquinho a nossa escola também, vão ver o quanto que eles são avançados. Que legal, Tércia. Muito bacana. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês fiquem à vontade para fazer. Mas eu sei que a Isabelle, que convidou vocês, ela pode apresentar um pouco mais, explicar um pouco mais um detalhe que o Wesley e eu apresentamos para vocês, tá bom? Tá joia. Para falar com a gente vai dar uma olhada também, gostei muito, né, da apresentação do Wesley, sobre o contexto geral, a gente se encanta e hoje a gente está precisando desses suportes mesmo. Nós vamos ver com a nossa outra coordenadora também do ensino fundamental, ela faz muito esse acompanhamento online, é fantástico, ela dá essa devolutiva aos pais, então a gente vê que tem essa necessidade, né, se tem essa oportunidade de ter esse registro, favorece também o conjunto, então eu acredito que a gente vai anotar algumas questões e entra em contato através da consultora e vamos batendo mais um papinho. Maravilha. Tércia, obrigado por ficar até esse horário. Você, André, e também o Wesley, que tem colaborar com os colegas do Brasil, a gente está aqui para isso. Obrigado, Wesley. Obrigado, Andréia. Tércia, pelo bate-papo. Obrigada. Um prazer conhecê-las. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau. Okay, Tchau.